Olá, meus queridos bereanos, a paz do Senhor para todos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos aqui na Escola de Teólogos. Sou o presbítero Paulo e para mim é um prazer imenso ter vocês aqui no nosso canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative aqui embaixo o sininho de notificações, tá bom? Para que você venha ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. A gente costuma postar pelo menos um vídeo a 2 vídeos por semana, tá bom? De cunho teológico, sempre tem review, tá bom? De vários livros teológicos, temos lives de estudo e para nós é um prazer, como eu disse, reiterando, é um prazer ter vocês aqui. Hoje nós vamos falar de um tema bastante debatido aí no campo acadêmico e hoje eu quero dar um pouco da minha opinião, mas também colocar para vocês vários pontos de linhas teológicas sobre este tema. Presbítero Paulo, qual que é o tema? Espinho na carne do apóstolo Paulo, tá bom? Qual que seria o espinho na carne do apóstolo Paulo? Como eu disse para vocês, é apenas especulações, né? Quem sabe de fato era só o apóstolo Paulo, mas existe várias aí, vamos dizer assim, vários pensamentos teológicos sobre isso. Eu quero ler com vocês a Bíblia, lá em 2 Coríntios. Você está na Escola de Teólogos e amamos estudo bíblico, tá bom? Esse é um estudo bíblico e teológico. Quero que vocês abram a Bíblia comigo, por favor, tá? Não deixe de curtir a live, é muito importante você curtir, assistir todo o conteúdo e depois comentar para dizer o que você de fato entendeu sobre a temática pautada hoje. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, vai estar escrito assim: e, se você puder, frisa com a caneta na sua casa, para que você nunca esqueça, tá? E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Queridos, é interessante aqui a visão que o apóstolo Paulo teve, né? E ele diz que, aqui, ó, versículo 2: conheço um homem, todo mundo conhece já, né? Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi levado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, entende? E não convém nem que o homem falasse, explicasse de tão glorioso que era a visão que ele teve, e ele está dizendo dele mesmo, tá? E no versículo 7 vai falar a respeito do espinho na carne, né? Que foi colocado sobre ele para que ele não se gloriasse. A Bíblia vai dizer claramente, a fim de não me exaltar, de gloriar, foi-me dado um espinho na carne, né? E era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Aí, essa palavra espinho na carne, no grego, significa escolopes, né, no grego, que vai significar ou espinho mesmo, na carne, né, ou pode significar estaca, tá bom, meus irmãos? Pois bem, aí, como não está claro na palavra de Deus, e tem muitas coisas que a gente pode estudar na palavra de Deus, não é, vamos dizer assim, para atrapalhar o plano salvífico nem nada, nós podemos deduzir como seres humanos, né, muitas das vezes limitados, o que pode ser esse espinho na carne. E eu estudei algumas visões teológicas, achei umas que não tem nada a ver, ao meu ver, né, outras tanto já faz sentido. Então eu quero falar com vocês que existe uma visão de alguns teólogos que crê que pode ser uma epilepsia, né? Baseado lá em Gálatas 4,14. Se você puder, abra sua Bíblia. Gálatas 4,14 vai estar escrito assim: embora, olha aqui que o apóstolo Paulo diz: embora a minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação, não me rejeitastes, nem me desprezastes. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, né? Como ao próprio Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Gálatas que a enfermidade na carne dele foi uma tentação, né?
Mas mesmo assim, os Gálatas e a igreja não rejeitou ele, nem desprezou ele, antes reconheceu ele como um homem de Deus, tá? Mas isso não quer dizer, não tem base bíblica, no versículo que eu acabei de ler, para dizer que isso de fato é uma epilepsia, né? Que o apóstolo Paulo começava a pregar e começava a dar talvez um ataque epilético. Não tem base, ao meu ver, tá? Mas tem a visão também que o apóstolo Paulo era depressivo, baseado lá em 2 Coríntios, capítulo, se você puder, enquanto que eu estou procurando, compartilhe essa live, tá bom? É live não, tá, irmãos? Esse é um pequeno vídeo rápido, para não enfadar vocês, e eu peço que vocês compartilhem. 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 10, vai estar escrito assim: como entristecido, porém sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Eu, presbítero Paulo, não vejo embasamento bíblico para falar que nesse versículo o apóstolo Paulo estava depressivo, né? Diferentes situações, como dá para ver, por exemplo, Elias lá na caverna, lá em 1 Reis ou 2 Reis, se eu não me engano. Mas aqui não tem nada a ver. É lógico que o apóstolo Paulo sofreu muito, foi rejeitado, né? Pelos próprios religiosos, pelos próprios judeus. Talvez nisso pode corroborar dele ficar depressivo. Mas esse versículo em específico, para fundamentar a depressão, eu não vejo. Pois bem, outros tais acreditam pelo apóstolo Paulo não ter tido uma esposa, né? E detalhe, ele sempre fortalece as pessoas daquele tempo, a igreja daquele tempo, se possível não casar, né? Mas se não conseguir, melhor que case do que se abrasar. Então, outros acreditam que esse espinho na carne, essa estaca na carne, pode ser essa vontade carnal, né? Esse desejo carnal por mulher, né? Ou então desejo carnal em pecar. Não posso dizer que sim nem que não, mas eu posso dizer que nós seres humanos, né, constantemente lutamos contra isso. Não no questão de mulher, mas questão de várias outras coisas. A nossa carne sempre ela inclina-nos, como o apóstolo Paulo fala, eu tenho que esmurrar minha carne todo dia, né? Então, pode significar o sentido de fraqueza carnal? Pode ser. Ou não? Isso vai caber Deus e o apóstolo Paulo. Estou dizendo só algumas situações. Mas, com certeza, um homem de Deus, independente do que ele faz na obra de Deus, ou mulher de Deus, a carne sempre luta contra quem? Contra o espírito. E o apóstolo Paulo sempre narra muito sobre isso. Paulo, não descarto essa hipótese de esse mensageiro de Satanás seja tentações constantes para ele pecar. Não descarto isso, presbítero Paulo. Mas tem também uma visão que diz que esse espinho na carne é uma tentação ou opressão, né? Maligna. Outros tais acreditam que é problema de visão. Esse relato de problema de visão tem embasamento bíblico. Achei muito interessante esse versículo aqui. Leia comigo, por favor, Gálatas 6:11. E depois nós vamos ler Atos 23:5. Gálatas 6:11, por favor. Se possível, coloca no seu comentário aí deste vídeo o que você acha que o apóstolo Paulo tinha, né? Não é pecado você chutar, tá? Isso é apenas uma suposição. Mas, independente dessas dificuldades aí, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele ganhou muitas almas para Jesus pregando o evangelho, tá? O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas, foi o homem que mais escreveu cartas, e eu posso dizer que foi o homem que, para mim, à luz da Bíblia, mais sofreu por amor ao evangelho depois de Jesus, tá? Então, ele não se gloriaria no que Deus revelou para ele, e é interessante isso. Depois nós vamos trazer uma lição rápida para você. Gálatas 6, versículo 11. Olha aqui, versículo 11. Vede com que grandes letras vos escrevi, de meu próprio punho. Aí, alguns teólogos afirmam, mas tá vendo? Ele escreveu com o próprio punho dele letras grandes. Mas aí é uma contradição, né? É para ele ler ou para outros? Se for para outros que têm visão boa, não precisava de letras grandes.
Então, mas tem um relato, e eu deixei para o final, esse versículo é sim interessante, que dá a entender que o apóstolo Paulo poderia ter esse espinho na carne de dificuldade de visão. Atos 23, versículo 5. Vamos lá, Atos 23, 5. Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Atos 23, 5. Na verdade, eu li aqui o versículo errado, irmãos. Mas é um versículo que vai dizer a respeito da visão do apóstolo Paulo, que se possível, a multidão que o ouvia daria os seus olhos, algo assim. Depois eu posso trazer em um próximo vídeo sobre isso. Tá bom? Acabei notando aqui uma citação errada, mas tem um versículo que traz claramente essa questão que pode, sim, o apóstolo Paulo ter algum tipo de problema de visão. Tá? Mas o interessante de tudo deste vídeo, eu deixei para o final, em uma aplicação, tá? Uma aplicação, é que Deus permitiu que um mensageiro de Satanás, isso pode ser uma simbologia, tá? De algo que o apóstolo Paulo odiava, né? Rejeitava e orou 3 vezes para que tirasse dele. Deus permitiu que isso acontecesse para que ele não se exaltasse, né? Então a gente vê claramente que nós temos essa inclinação muitas vezes para se exaltar. Quantos hoje pregadores itinerantes perderam talvez a essência de Deus, o Espírito Santo, porque ganharam muito aplauso, ganharam muita fama e hoje, infelizmente, se exalta e os humilhados serão exaltados. Deus passa a rasteira nele, e digo em uma simbologia. Então, irmãos, cuidado com a exaltação, permaneça na humildade, permaneça para fazer para a glória de Deus, e você terá muito mais êxito do que você se achar que pode sem a presença de Deus, ou não colocando sempre Jesus Cristo no centro. Deus abençoe, e em breve Jesus vai cobrar de cada um que tem usado o seu nome, né, em vão. Irmãos, coloque aí embaixo, como eu disse, o que você achou desse vídeo, se gostou, se não gostou, qual o ponto que você quer acrescentar aqui para agregar aqui o conhecimento. Eu não sou o dono da verdade, mas eu estudo a verdade da palavra. Quer cooperar nesse vídeo, é só comentar aí, que eu vou também comentar em cima do seu comentário. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.